Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 41. O versículo 38. Eu vou ler apenas um versículo. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Vou ler de novo. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Meditando nessa passagem bíblica, nós podemos aprender muitas lições importantes. É claro que não é e jamais será a minha intenção imaginar que nós vamos conseguir esgotar esse texto ou esgotar esse assunto, até porque a palavra de Deus ela é como um poço sem fundo, né? Quanto mais você desce, mais você vê que você está longe de alcançar os mistérios de Deus. E muitas lições são extraídas, né, dos textos sagrados. Mas aqui nós temos uma história muito bonita, uma história de perseverança, uma história de fidelidade, uma história muito linda, né, que passa-se com alguns personagens bíblicos e em destaque o personagem chamado José, né, conhecido também como José do Egito, né, José que era filho de Jacó, um dos patriarcas. Nós vemos que alguns ensinamentos nós podemos extrair da história da vida desse homem, que desde a sua infância, né, desde a sua tenridade, da sua adolescência, vamos dizer assim, ele já demonstrava sinais, né, de sua fidelidade a Deus. Vocês bem conhecem a história de José, por ele ser filho de Raquel. Ele era então, por Raquel ser a mulher amada de seu pai, ele tornou-se o filho predileto de seu pai Jacó. E eu sempre friso isso, irmãos, gosto de frisar, que dentro do relacionamento familiar, algumas coisas devem ser evitadas, e é por isso que eu amo a palavra de Deus, assim como os meus irmãos também amam a palavra de Deus, porque ela é a verdade e ela não esconde os defeitos dos seus personagens bíblicos, os erros que foram cometidos, as transgressões que foram feitas, e ela expõe tudo isso, né, de forma muito clara, demonstrando aí que os seres humanos realmente são pessoas passíveis de cometer erros. E quando nós analisamos essas histórias, nós devemos extrair dessas histórias os ensinamentos. Mesmo sendo coisas ruins, nós devemos aprender com isso, a como evitar esse tipo de situação. E nós vemos aqui que na casa de Jacó, por ele ter predileção entre seus filhos, acabou ele mesmo trazendo sobre a sua família um grande mal. E aqui eu quero falar da perspectiva humana, porque depois nós vamos ver que existe o mover de Deus, mas que esse mover de Deus ele é muito mais alto. Os pensamentos de Deus, como disse o profeta Isaías, eles são mais altos que os nossos pensamentos. Então, muitas vezes nós não conseguimos, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, nós não conseguimos alcançar o pensamento divino por causa da nossa limitação. Mas
antes de analisar o mover e o agir de Deus nessa história específica, vamos considerar aqui a percepção humana da situação. Né? José, o filho predileto de seu pai. E Jacó não fazia um pingo. Ele não fazia um pingo ele não fazia questão de esconder dos seus outros filhos a predileção que ele tinha por José. José era o seu filho preferido. Ora, Jacó teve 12 filhos. José foi o 11º. Né? Então, podemos dizer que José foi um filho já da sua velhice, já da sua idade mais madura. E por ele amar a mãe de José, então ele teve esse carinho especial por José, porém ele não fazia questão, não fazia um pingo de questão de ocultar isso dos seus outros filhos. E isso acabou gerando nos seus filhos um sentimento de rixa, um sentimento de inveja para com o seu irmão José. E aqui nós estamos falando já de homens adultos, homens já praticamente maduros, pelo menos a maioria deles, com o ciúme de um garoto adolescente ainda adolescente. É bem provável que José tinha aí por volta de uns 17 anos, quando algo terrível sobreveio sobre a sua vida. Eu tô mostrando para vocês essa questão da predileção, porque isso existe. Né? Muitas famílias, né? A mãe ou o pai prefere um filho em relação a outro e demonstram isso. Não tomam o cuidado, né, de não demonstrar isso, mas acabam demonstrando, e isso gera ciúmes, isso pode gerar um sentimento de amargura, de tristeza no coração daqueles que acabam se sentindo, e com razão, rejeitados. E aqui aconteceu isso. José era o filho preferido do seu pai. Os seus outros filhos eram colocados a cargo de cuidar das ovelhas, né? Tinham que viajar, dormir no pasto, enfim, era um trabalho pesado, era um trabalho difícil de ser feito. E a José, Jacó mantinha perto de si e o enviava de tempos em tempos ao campo para poder supervisionar os seus irmãos. Agora vocês imaginam, homens adultos sendo supervisionados por um adolescente preferido do seu pai. Isso acabou. Eu não estou dizendo que isso justifica o que eles fizeram. Eu estou apenas dizendo que explica o que aconteceu. Isso gerou neles um sentimento de ciúme, um sentimento de ira, um sentimento de amargura. E eles acabaram, então, cometendo um crime contra o seu irmão. Um dia José vem, Jacó fez uma túnica para o seu filho. Aquela túnica, ela tem um significado, né? Era uma túnica que era utilizada por príncipes, né? Então Jacó colocou aquela túnica no seu filho José, e isso causou uma ira nos seus irmãos, porque José era um dos filhos mais novos, né? Mais novo do que ele, apenas o Benjamim. Então José era o segundo filho caçula. Isso causou uma ira nos seus outros irmãos, porque isso lançava no rosto dele que o pai deles preferiam José, e não eles. A ira foi tão grande no coração dos seus irmãos, a ponto deles quererem matar José. Um dia, quando José vinha para encontrar-se com eles no campo, onde eles estavam
pastoreando as ovelhas, eles então começaram a maquinar para matá-lo. Mas houve ali uma intervenção divina, porque era o propósito de Deus, né? E o propósito de Deus, como eu disse no início, ele é mais elevado, é inalcançável. Nós estamos apenas analisando da perspectiva humana, né? Entraram num consenso ali de não matá-lo, mas vendê-lo como escravo para o Egito. Ser vendido como escravo, principalmente numa época como aquela, é uma sentença terrível para a vida de qualquer pessoa. Pois que um escravo não tinha uma perspectiva de vida prolongada, muito pelo contrário, era uma perspectiva de vida muito curta. Havia escravos que não conseguiam viver 10 anos na escravidão, né? Morriam por causa do trabalho forçado, das condições difíceis que eram submetidos, por causa de todas as surras e castigos severos a que eles eram submetidos. Então, eles venderam José para o Egito, e nós temos que ter em mente aqui que nós estamos falando de um adolescente. Nós não estamos falando de um homem maduro, nós não estamos falando de um ancião, nós estamos falando de um adolescente com 17 anos que era o protegido do seu pai. Ora, essa combinação na vida da maioria das pessoas seria uma sentença de morte. Pensem o quão terrível seria essa condenação na sua vida, por exemplo. Se fosse você, ou se fosse eu, como que nós nos portaríamos diante dessa situação? Nós temos aqui uma outra coisa interessante que nós podemos extrair dessa lição, né? Podemos até dizer que eu estou abrindo um parêntese aqui na mensagem, para que nós possamos observar o outro lado do relacionamento. Nós já mostramos aqui o erro de Jacó ao escolher um dos seus filhos, e agora nós não podemos deixar de considerar a postura dos seus irmãos. Ora, nada justifica uma traição deste tamanho. Nada justifica a pessoa, intentar contra a vida de alguém, em qualquer que seja a proporção. Mas imagina, por exemplo, vocês pegarem um jovem, né? Imagine, pegaram um jovem, adolescente ainda, assim, com pouca experiência de vida, que vivia na barra da saia, né, da mãe, aos cuidados do pai, era um protegido, e você entregar nas mãos de mercadores inescrupulosos para ser vendido como escravo numa terra distante. Então, nada justifica. E o que nós podemos aprender com isso é que a vida é desse jeito. E muitas vezes parece que esse princípio ele se reverbera através dos anos, ele vem se refletindo através dos anos, e no dia a dia nós encontramos situações como essas. Irmãos que se levantam contra os seus próprios irmãos. E não estou me referindo apenas no seio familiar. Eu quero ser um pouco mais amplo. Irmãos na igreja. Amigos, porque a Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Que vendem uns aos outros pelo preço aí de algumas moedas de prata. Às vezes, o motivo pelo qual uma pessoa trai a outra é tão insignificante que não conseguimos compreender o porquê.
Não conseguimos compreender o porquê. E essa traição dos irmãos de José, ela virou uma referência. Assim como Judas, que traiu o nosso Senhor Jesus Cristo, os irmãos de José e essa traição que eles cometeram contra o seu pai Jacó e contra o seu irmão José, ela virou uma referência de traição na Bíblia. Tanto que quando se fala de traição, né, logo se vem à mente os irmãos de José, a Judas que traiu o Senhor. A pior traição que pode acontecer é aquela que vem de pessoas mais próximas de nós. No caso de José, veio dos seus próprios irmãos. Nunca teria passado pela mente de José que ele estava indo para poder ter notícias dos trabalhos, para poder levar as informações aos seus pais. Ele nunca imaginou que ele ia ser vendido como um escravo. Primeiro ele foi lançado dentro de uma cisterna que estava vazia, enquanto seus irmãos discutiam como iriam matá-lo. Agora vocês imaginam José lá no fundo do poço, ouvindo a maquinação dos seus irmãos. Vamos matá-lo. Vamos dizer que um leão o comeu. Vamos dizer que um urso o estraçalhou. Então eles estavam ali maquinando. Como que nós vamos dizer que ele morreu? Como que nós vamos ocultar o corpo? José lá no fundo do poço, muito provavelmente ouvindo as maquinações dos seus irmãos. O que as pessoas não compreendem é que elas se levantam contra os seus irmãos, contra os seus amigos, contra um familiar, contra um parente, mas não pode se esquecer das consequências, porque lá no fundo do poço tem uma pessoa clamando a Deus por misericórdia. Lá no fundo do poço tem alguém derramando lágrimas por causa da traição que fizeram contra a vida dele. É por isso, meus irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado no trato do nosso dia a dia, com nossa família, com nossos irmãos, para que nós não sejamos encontrados na posição dos irmãos de José, para que não sejamos encontrados na posição de traidor, na posição daqueles que vendem um irmão a troco de migalha, a troco de algo injustificado. Nesse caso, eram 20 moedas de prata para dividir para 10 irmãos. 2 moedinhas de prata para cada um. Ora, nós viemos a tomar cuidado no nosso trato, nas nossas vidas. E aqui eu estou falando de uma perspectiva humana. Porque nessa situação específica aqui, José era um escolhido de Deus para uma grande obra. Viam nele apenas uma criança, um adolescente, alguém insignificante, alguém tagarela, um sonhador, alguém inconveniente, alguém que era o mandado do pai. Vamos jogar ele no poço, vamos matá-lo. Não, vamos vendê-lo. De qualquer forma, a sentença foi terrível. Volto a frisar para vocês. Ser vendido como escravo para o Egito era o mesmo que uma sentença de morte. Porém, uma morte lenta e terrível. Um sofrimento terrível para a vida da pessoa. E eles então entregaram o seu irmão para essa morte lenta e para esse sofrimento. Mas agora nós vamos considerar
o plano e a vontade de Deus em toda essa situação. Porque ali no fundo daquele poço, pastor Jonas, tinha um homem de Deus, ainda jovem, óbvio, todos nós somos crianças na presença de Deus, mas era um escolhido do Senhor, era um escolhido de Deus, para um propósito mais elevado. Deixa eu te dizer uma coisa, podem se levantar contra as nossas vidas, tá? Mas se somos escolhidos de Deus, e somos, pode ter certeza que Deus vai cuidar de nós. Deus sempre cuidou e Ele continuará cuidando dos seus. É que nós não temos uma compreensão acertada da vontade de Deus. A nossa mente oscila. Muitas vezes nós só conseguimos enxergar a situação e ninguém pode nos culpar por isso, porque nós somos realmente limitados. Então vocês imaginem ali José, amava os seus irmãos, confiava nos seus irmãos e agora estava sendo vendido por eles. Enfim, venderam José. Ele aí por volta dos seus 17 anos, ainda um adolescente, foi levado para o Egito por uma caravana de mercadores e lá ele foi negociado como escravo. E aqui eu digo a vocês que como o propósito de Deus age, e às vezes nós temos que estar ligados para poder entender. E também eu entendo, eu compreendo, meus irmãos, que às vezes nós só vamos compreender o propósito de Deus depois, né, que muita coisa da situação já passou, é aí que a gente consegue compreender e dimensionar o agir de Deus. José é levado, é vendido como escravo no Egito e ele cai como escravo, ele é vendido por escravo para a casa de Potifar, que era um oficial que servia na corte do faraó, o rei do Egito. Ele foi trabalhar na casa de Potifar como escravo. Deus estava com ele nos mínimos detalhes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus está agindo nas nossas vidas nos mínimos detalhes. É porque nós, às vezes, não temos a sensibilidade espiritual de poder enxergar. Isso não é culpa de Deus, é um problema nosso. Eu lembro do pastor Jonas contando, né, da tampa da caixa d'água que balançava. Não é isso, pastor Jonas? Mínimos detalhes. E é isso mesmo. Deus age nos mínimos detalhes, meus irmãos. Tudo está nas mãos do Senhor. José ali como escravo, começa a trabalhar na casa de Potifar, e a casa de Potifar começa a prosperar como nunca havia prosperado antes, porque Deus estava com José. Como nós lemos no versículo aqui, né? Havia um espírito diferente na vida de José, que posteriormente foi percebido até mesmo pelo faraó, aonde nós encontraremos um homem como esse, em quem habita o Espírito Divino. José tinha a presença de Deus na sua vida e esse foi o diferencial para poder passar por um momento de luta e de provação tão grande, tão acentuado. Deus começa a prosperar a casa de Potifar. As mãos de José eram prósperas no serviço que ele executava. E ele tinha o Espírito de Deus sobre a sua vida. Irmãos, a pessoa que tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, ela causa
uma admiração pelas pessoas que estão à sua volta. Em alguns casos, causa inveja, causa ira, causa raiva, mas em outros casos, causa admiração, causa interesse. E esse foi o estopim, o início, né, de mais uma provação na vida de José. A mulher de Potifar, aquele que era o seu senhor, agora se levanta para poder dar em cima dele, para poder fazê-lo se deitar com ela em ato de adultério contra Deus e contra o seu senhor Potifar. Vejam bem, Potifar colocou a sua casa para ser governada por José, para ser administrada por José. E olhem a postura de José. Ele agora com essa responsabilidade e também autoridade, ainda sendo um escravo, mas era um administrador, era tipo um mordomo. A esposa do seu chefe, do seu senhor, agora investe contra ele, para que ele se deitasse com ela. Ora, eu penso que José sabia das consequências que estavam para vir sobre a vida dele. Ele sabia. Ele prefere permanecer íntegro. Ele poderia tomar o caminho inverso, ele poderia olhar com um pensamento mundano. Ele poderia olhar nessa situação uma chance de ser favorecido por essa mulher. Ele poderia, com um pensamento mundano, pensar: eu vou me relacionar com ela e ela vai me favorecer diante do meu Senhor e eu vou ganhar a minha liberdade. Ele poderia ter pensado assim, além, né, do pensamento de satisfazer os desejos carnais. Ele poderia ver essa porta, essa oportunidade para poder se livrar da escravidão. Mas seria algo abominável diante dos olhos do Senhor. Olha, aos olhos do mundo poderia ser uma oportunidade, mas aos olhos de Deus seria uma abominação. E o que José faz? Permanece íntegro diante do Senhor, mesmo sabendo que as consequências contra a vida dele poderiam ser a pena de morte. Por quê? Porque ele fugiu dessa mulher e ela investiu tanto contra a vida dele que ela agarrou as suas roupas e José se desfez das roupas e fugiu nu. E as roupas ficaram na mão dela. Ora, imagine um escravo agora sendo acusado de estupro por essa mulher, porque ela ficou irada ao ser rejeitada por José. E ela então acusa ele de tentativa de estupro. E aprova as roupas que ficaram na mão dela. O que seria de José agora? A pena para esse tipo de crime cometido no Egito seria a morte. Ainda mais cometida por um escravo. Mas, como eu disse a vocês, as mãos de Deus estavam sobre a vida de José, cuidando dele nos mínimos detalhes. O Senhor não permitiu que ele fosse condenado à morte, mas ele foi apenas preso. Eu digo aqui apenas preso porque ele poderia ser morto, mas a misericórdia e a graça de Deus estavam sobre a vida dele e ele foi então levado para a prisão, injustamente. Agora vocês pensem, José
ainda muito jovem, vendido pelos seus irmãos a quem ele amava, numa terra distante, numa terra diferente, um outro idioma, uma outra cultura, outros deuses, outras religiões, outra religião, distante da sua família, distante da sua mãe, distante do pai. E agora passando por tudo isso e por permanecer fiel a Deus, é levado para a prisão. E José permanece firme, porque havia um espírito na vida dele, e esse espírito era o Espírito de Deus. O faraó percebeu isso depois. Mas José está na prisão. E a Bíblia vai dizer, se fosse uma outra pessoa, iria murmurar. O que eu estou ganhando por ser fiel a Deus? O que eu ganhei por não ter me deitado com a mulher de Potifar? O que eu ganhei por ter permanecido íntegro? Estou aqui nessa prisão. Irmãos, nós estamos falando de um tempo que não existia direitos humanos. Uma prisão no Egito é a porta do inferno. Antigamente, não existia direitos humanos, não existia nada disso. O camarada ia para lá, era pena de morte. Vai morrer lentamente. Mas José está ali, e as mãos de Deus estão sobre a sua vida. Os planos de Deus são mais altos que os nossos planos, os seus pensamentos, os seus caminhos são mais altos. Olha como Deus está agindo na vida desse jovem. Um dia, na corte de Faraó, aconteceu algo. Algo inusitado aconteceu, uma ofensa, e não sabemos qual foi a natureza dessa ofensa, foi se levantada contra o faraó. Algo aconteceu. E o copeiro e o padeiro mor foram para a prisão até que essa situação fosse averiguada. Talvez alguma coisa tenha sido roubada, alguma joia tenha sumido, alguma acusação de conspiração, nós não sabemos ao certo. Mas algo aconteceu e esses dois homens foram acusados. Então eles foram levados para a prisão. Então, duas pessoas da corte de Faraó, que serviam diante de Faraó, acabam indo parar na prisão por alguns dias. Na mesma prisão para onde José foi levado. Às vezes é tão bonita a história, né, a gente contando, mas o período em que José passou na prisão foi algo em torno de 13 anos. 13 anos aguardando a providência de Deus. Tem pessoas que passam por lutas e provações. Às vezes a luta e a provação não durou ainda não deu 6 meses e a pessoa já está querendo se matar. Já está pensando que é o fim de tudo. Ei, pelo amor de Deus, né? Olha o que aconteceu com José. A sua juventude foi dentro de uma prisão, cumprindo uma pena injusta, apenas por ter permanecido íntegro na presença de Deus, sendo acusado de tentativa de estupro. E tem gente que passa a luta aí, uma luta, às vezes 1 ano, 2 anos de luta, já acha que acabou tudo, não tem mais jeito. Vou desistir. Né? Quando as pessoas começam a passar lutas, né, em alguns casos, e não poucos, as pessoas já logo desistem de ir na igreja. Né?
a corda arrebenta primeiro para o lado de Deus, né, meus irmãos? As pessoas então começam a ficar em casa, não querem mais congregar, não querem mais buscar ao Senhor, ficam desanimadas. Eu fico imaginando que o diferencial de nós, eu quero me enquadrar aqui para não ser ofensivo, de nós para José é ter o Espírito Divino na nossa vida. É isso que eu penso, que essa é a diferença. Porque esses homens da Bíblia, todos eles, eram homens como eu e como você. Como eu e como você, sentiam fome, sentiam frio, sentiam sede. O diferencial é o Espírito de Deus que estava sobre a vida deles. Eu não estou dizendo que as pessoas hoje não têm o Espírito Santo. Eu estou dizendo, que eu quero dizer que as pessoas hoje não procuram ser sensíveis à voz do Espírito Santo, mas ficam resistindo. Não buscam a Deus. Então, qualquer ventinho, qualquer brisa para ele, já é uma grande tempestade e está pensando em desistir, está pensando em parar. Olha José, a sua juventude perdida dentro de uma prisão, foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos para uma terra distante, longe da família, longe da cultura, um idioma diferente, contra todas as expectativas. José permanece fiel a Deus. Esses dois homens na prisão, esses oficiais do rei, eles tiveram sonhos. José, que agora passou a ser o cuidador da prisão, ele tomava conta da prisão e nos trabalhos. Ele viu que havia algo nos olhos daqueles homens que estavam diferentes. Eles estavam perturbados. Eles então... José pergunta para eles o que tinha acontecido, eles contam os sonhos que eles tiveram. E a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus na vida de José deu a ele a interpretação daqueles sonhos. Para um, era uma interpretação negativa. E para o outro, no caso do copeiro, era uma interpretação favorável. E José disse para aquele homem: quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim, lembra da minha história, lembra que eu estou aqui injustamente, interceda por mim ao Faraó. E o copeiro, aconteceu como José tinha interpretado. O copeiro volta então à presença do Faraó, o padeiro foi enforcado, e o copeiro volta a servir diante de Faraó. Mas a Bíblia vai dizer que o copeiro esqueceu-se de José. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Em tudo isso tem a mão de Deus, meus irmãos. Não foi algo do homem ele ter sido esquecido, porque se fosse nós, ou algum de nós, eu, no lugar de José, o que eu ia imaginar? Olha a ingratidão. Eu ajudei ele, e agora ele tem condições de interceder por mim, e ele, de forma ingrata, não me ajudou. Quantas vezes nós passamos, irmãos, por situações assim, no nosso trato, na nossa convivência, no nosso círculo de amizade, trabalho, família, em que nós somos levados a interpretar situações que acontecem nas nossas vidas apenas do cunho da ingratidão. Mas preste atenção, porque nesse caso aqui havia um propósito de Deus. Não que todos os casos sejam um propósito específico para a glória de Deus,
Mas eu quero dizer que nós devemos estar ligados e entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Não me interessa a vida do outro, se o outro é temente a Deus, se o outro é íntegro ou não. O que importa é eu permanecer íntegro e compreender que essas coisas, a minha vida e os detalhes da minha vida estão nas mãos de Deus. Passaram-se 2 anos desde que o copeiro foi solto e nada intercedeu a Faraó por José. 2 anos. Faraó teve um sonho. E o sonho perturbou muito a Faraó. Na verdade, 2 sonhos, mas com o mesmo significado. Faraó ficou perturbado. Mandou chamar os seus sábios, os seus adivinhos, e ninguém podia interpretar o sonho do Faraó. Até que o copeiro lembrou-se de José. Ele lembrou-se de José e contou a Faraó o que José tinha feito na prisão e como a interpretação de José tinha se cumprido cabalmente, tanto na vida do padeiro que foi enforcado, quanto na vida dele, que foi restituído a sua função de copeiro do Faraó. Faraó, imediatamente, mandou chamar a José. Entendam o quão poderosamente Deus agiu nessa situação. Um escravo ser levado até a presença do Faraó para poder interpretar um sonho do grande rei. Faraó era tido como Deus do Egito. Isso é algo impensável. Mas deixa eu dizer algo a você. Ninguém pode resistir ao plano de Deus. Quando Deus quer agir, Ele quebranta os corações, Ele muda a vontade. E agora Faraó manda chamar aquele escravo que foi acusado de tentativa de estupro, que estava há 13 anos na prisão, para comparecer à sua presença. E José é levado à presença do Faraó. O Faraó conta os sonhos para José, e José interpreta os sonhos de Faraó, e José deixa claro que a glória não é dele. José disse: Deus fez Faraó entender as coisas que vão acontecer. Deus está dando saber, Deus está dando o conhecer ao Faraó as coisas que ele vai fazer na terra. Então José deu a interpretação do sonho para Faraó, e o mais impressionante, que aquele que era um escravo, um presidiário, agora vai aconselhar o rei do Egito, que era o maior império do mundo naquela época. Ele vai dizer que o Senhor levante um homem capacitado para poder pegar todas as colheitas do Egito e separar 20% de tudo e estocar para o período de fome que vai vir sobre a terra. Coloque alguém para administrar isso, Faraó. Ele deu um conselho para o rei. Olha que coisa. Irmãos, quando Deus quer agir, é algo de extraordinário. Faraó então olha para os seus súditos, para toda a corte real que está ali com ele. Eu tento imaginar a cena. Todos ali em volta do Faraó. E Faraó vai virar para eles e vai dizer assim: quem seria capaz de fazer isso? Que teria essa inteligência para poder fazer este trabalho? Em quem nós encontraremos um espírito, o Espírito Divino, como esse que está sobre a tua vida?
E ali acontece o impensável. Faraó não coloca José apenas para ser um ministro da agricultura para cuidar dessa situação, não. Ele tira o anel real e coloca no dedo de José e faz ele o governador de todo o Egito. E diz a ele: a minha casa, a minha família, o meu reino, tudo que eu tenho, todo o Egito, eu entrego nas tuas mãos. Apenas o meu trono vai me fazer maior do que você. Ninguém vai levantar a mão ou vai levantar o pé em toda a terra do Egito sem o seu consentimento. Glória a Deus, meus irmãos. Foram 13 anos de sofrimento daquele que esteve no fundo de um poço, daquele que teve a sua vida na berlinda sendo discutido. Como que nós vamos matar? Como que nós vamos ocultar o seu corpo? E José, no fundo daquele poço, clamava e chorava por causa dos seus irmãos. Depois vendido como escravo. Chega no Egito, é levado para a casa de Potifar. E ali, quando as coisas parecem que vão começar a melhorar, algo terrível acontece sobre a vida dele. Ele é acusado de tentativa de estupro. É levado então para o cárcere, para a prisão. E ali fica anos e anos naquela prisão. Desde quando foi vendido a ser escravo, até quando José compareceu à presença de Faraó. Foi um período aproximado de 13 anos nessa luta e nessa angústia. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está conosco. E Deus está agindo nos mínimos detalhes. E às vezes, nós não entendemos, às vezes. Na maioria das vezes, nós não compreendemos o agir de Deus. As coisas parecem que estão dando errado, mas é Deus que está agindo. Deus está tirando pessoas da sua vida, de perto de você, do seu convívio, está afastando pessoas. Amém. Não reclama. É a mão de Deus. Deixa eles para lá. São irmãos de José. Deixa eles para lá. Você está se sentindo no fundo do poço, chorando de amargura. Deixa eu te dizer, as coisas estão ruins. Talvez não vão melhorar tão cedo. Talvez não vão melhorar tão cedo. Tu vai passar por lutas e provações. Outras pessoas vão olhar e vão dizer: Deus te abandonou. Pessoas podem olhar e dizer: Deus não está com você. Mas você não. Você não pode dizer isso jamais. Porque o Espírito do Senhor está com você. O Espírito do Senhor está comigo. Você é um escolhido de Deus. E o escolhido de Deus pode estar até no fundo do poço. Deus está com ele, regendo os mínimos detalhes da sua vida. Não tem problema ser vendido não, pastor. Tem problema ser vendido não. Deixa que te vendam. Conserve apenas a tua integridade para com o teu Deus. Minha irmã, meu irmão, se estão querendo te vender, deixa vender. Mas não pague o mal com o mal. Deixa Deus tratar com eles. Permaneça íntegro. Nem que você tenha que parar numa prisão. E isso que eu estou falando aqui é forte, é impactante. É importante. Não estou falando da boca para fora, não. José passou por isso. Quantas pessoas, julgaram e condenaram? Olha lá, ó, estuprador. Tentou estuprar a mulher do Potifar. Pensa. Quantas pessoas, tá preso, tem que prender mesmo, tem que apodrecer na cadeia, é estuprador. Mas ele não era estuprador. Ele era um inocente. E ele não tinha nenhuma testemunha ao seu favor, a não ser Deus. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com fofoca.
muito cuidado com disse-me-disse, tá? Há situações em que tudo aponta e parece que realmente é, mas não é. No caso de José, por ter o testemunho da mulher do Potifar, tudo estava apontando de que era a verdade, mas não era, ele era justo. Ele era inocente. Quantas pessoas são acusadas inocentemente? E as pessoas estão ali acusando, condenando, mas ali tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus inocente. Temos que tomar muito cuidado com isso. Nesse caso, a mão de Deus estava cuidando de José nos mínimos detalhes. Ele precisava de passar por tudo isso para que ele tivesse um amadurecimento. José foi forjado no fogo. Ele foi forjado. O seu caráter lapidado, aperfeiçoado, foi preparado na administração da casa do Potifar. Depois da administração da cadeia. Às vezes ele não estava estendendo, eu estou aqui como escravo. Eu não estou ganhando nada com isso. Eu estou trabalhando como escravo, não estou tendo retorno nenhum. Ele poderia pensar isso. Mas olha onde Deus colocou ele. E às vezes nós não entendemos, irmãos, que na dificuldade, na escassez, Deus pode estar nos preparando para nos colocar em lugares mais altos, em lugares mais elevados. Hoje você não ganha nada, mas lá na frente o Senhor vai te colocar diante de um império. O Senhor vai te colocar para administrar algo importante, realmente grande. De escravo, presidiário, a governador do Egito, o homem mais importante do Egito depois do rei. Essa foi a história de José. E o grande diferencial na vida dele foi aquilo que o faraó constatou. Aonde nós vamos encontrar um homem como esse? Aonde habita um espírito divino. Que nós venhamos a conservar, meus irmãos e minhas irmãs, nas nossas vidas, aquilo que nós temos de mais importante, a presença de Deus em nossas vidas. A presença do Espírito Santo. Que nós venhamos a buscar, a permanecer fiel a Deus. Lembrando que os homens são falhos. Os homens, uma hora quer, outra hora não quer. Os homens podem trair, mas Deus permanece fiel. José não foi fiel aos seus irmãos. José não foi fiel a Potifar. José permaneceu fiel a Deus. Esse é o princípio. Por que eu vou ser fiel aos meus irmãos se eles foram infiéis comigo? Por que eu vou ser fiel a Potifar se ele me faz de escravo? Essa é a lógica de muitas pessoas, mas José não. José tinha um espírito mais elevado. A sua forma de compreender permaneceu fiel a Deus. Que nós venhamos a permanecer fiel a Deus. E que nós venhamos a compreender que Deus cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. E entenda que para tudo existe um propósito. Pastor Jonas, em tudo existe um propósito de Deus para as nossas vidas. Pastor Alex, em tudo tem um propósito de Deus, meu pastor, para as nossas vidas. Nada acontece em vão. E aqui eu estou falando de lutas, de provações, de dificuldades que fariam a maioria de nós pensar em desistir. Ele permaneceu firme. Que nós venhamos a aprender com José e permanecer firme, porque
tem algo de importante, muito importante, de Deus preparado para as nossas vidas. Mas não é hoje não. Hoje a gente tem que chorar no fundo do poço. Presbítero Jefferson, hoje é tempo de chorar no fundo do poço. Pastor Jonas, é tempo de chorar no fundo do poço. Não tem problema, chora. Clama a Deus. Não tem problema. Deus vai te tirar do fundo do poço e às vezes você pode imaginar que a situação vai melhorar, vai ser vendido como escravo, vai ser acusado de estupro, vai ser preso injustamente, vai ficar anos e anos dentro de uma prisão injustamente. Mas deixa eu te falar, uma hora, o favorecimento de Deus aparece para as nossas vidas, a gente consegue perceber. Tem mal que vem para o bem. No caso de José, ele foi levantado como governador do Egito, e não só para salvar o Egito, mas para salvar toda a sua família, toda a descendência da promessa que foi feita a Abraão, os seus familiares, e também a todo o Egito e todo o mundo conhecido da época. Porque faltou comida no mundo inteiro. E o mundo sobreviveu se alimentando daquelas reservas que José tinha feito nos 7 anos de fartura. É por isso que o nome que foi dado a José, Safenat Paneah, significa o Salvador. É por isso que José, na tipologia bíblica, tipifica a Cristo, que foi levantado por Deus para poder salvar o mundo dos seus pecados. Que nós venhamos a guardar essa palavra nas nossas vidas, que nós venhamos a ter o espírito de José, que quando ele chegou diante dos seus irmãos, em vez dele mandar prender, mandar açoitar, mandar enforcar, não, ele se deu a conhecer aos seus irmãos. E os seus irmãos pensaram, agora nós vamos morrer. E ele disse, vocês não tenham medo, porque o fato de vocês terem me vendido para o Egito foi o propósito de Deus. Eu fui enviado por Deus para vir aqui na frente de vocês, para poder salvar o mundo da fome. José entendeu e José compreendeu, meus irmãos, que tudo que ele passou foi o propósito de Deus. Da perspectiva humana, foi vendido pelos irmãos, foi acusado injustamente, foi preso, mas da perspectiva divina, José disse, não foi ninguém não, foi Deus que me trouxe aqui. Foi Deus que me passar por tudo isso, para que hoje eu seja o governador do Egito. Então, irmãos, que nós venhamos a ter essa percepção que José teve. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor, até nos mínimos detalhes. Amém?